E lá vamos nós novamente. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que a gente já está entrando em uma nova crise hídrica. A ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, já declarou situação de escassez hídrica na região da Bacia do Paraná, ou seja, na região sudeste e sul do Brasil, e o governo também lançou uma medida provisória para dar poderes temporários ao Ministério de Minas e Energia para enfrentar a crise hídrica nos reservatórios que abastecem as usinas hidrelétricas. Então, será que o Brasil realmente vai enfrentar uma nova crise hídrica no próximo semestre ou nos próximos anos? É o que a gente vai descobrir, mas antes eu vou pedir para você precipitar uma chuva de likes no vídeo. Isso mesmo. Compartilha com seus amigos também para eles saberem sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre as medidas do governo, o que você está fazendo para evitar essa crise. E se inscreve no canal para mais vídeos como esse, porque a gente vai continuar monitorando essa situação. Pois bem, então, o que está acontecendo para todo mundo dizer que estamos perto de uma nova crise hídrica? Simplesmente porque choveu menos nesse primeiro semestre do que a média dos anos anteriores. Para vocês terem uma ideia, no sistema Cantareira, que é o sistema que abastece a capital de São Paulo, choveu 68% abaixo da média histórica. E isso já é considerado bastante, já é uma situação preocupante. E por que isso está acontecendo esse ano especificamente? Como eu comentei em vídeos anteriores, no final do ano passado, a gente entrou em um fenômeno chamado Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, que altera um pouco o regime de chuvas em algumas partes do mundo. Para o Brasil, isso reflete em mais precipitações, mais chuvas na parte norte e nordeste do país e menos chuvas na região sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. Então, aquilo que a gente viu esse ano, no começo desse ano, de enchentes na Amazônia, no Amazonas, é um reflexo disso, e também essa seca, esse período seco no sul, sudeste e centro-oeste, também é um reflexo desse Laninha. Somado a isso, ainda tem desmatamento de algumas florestas, principalmente a Amazônia, que afeta muito o clima do Brasil como um todo. E as mudanças climáticas, que também não é segredo para ninguém que a gente está vivendo em um período de muitas mudanças e reviravoltas no clima mundial. Então a gente pode esperar que mais crises como essa, crise de desabastecimento ou de enchentes mesmo, pode voltar a acontecer. A gente pode fazer um comparativo com a crise de 2014 e 2015, em que não havia o Laninha, porém o que aconteceu em 2014 foi que os anos anteriores já não chovia o suficiente e em janeiro, fevereiro, uma massa de ar seco permaneceu 45 dias na região sul e sudeste, uma massa estacionária. Então ela serviu como uma barreira para a passagem de correntes de ar úmidas chegarem na região e proporcionarem a precipitação adequada. Então é um pouco diferente do que aconteceu em 2014, mas a gente pode falar que esse ano está pior ou melhor que em 2014? Para isso a gente vai analisar dois pontos: as precipitações que aconteceram na região e os níveis de reservatório. Então, primeira coisa, as precipitações que aconteceram nesse período, no período do ano passado para esse ano. Então eu peguei aqui uns gráficos de uma estação pluviométrica em Campinas, da Unicamp, que mede quanto choveu em cada mês, em cada ano. Então a gente pode ver aqui que em 2021, em janeiro, março e abril, choveu menos do que a média de 1990 até 2020, ok? Mas em fevereiro choveu um pouquinho mais em 2021. Em 2014 já foi um pouco diferente, porque em janeiro, fevereiro, março choveu menos do que o comum, e esses são os meses mais chuvosos realmente. Além disso, em 2013, em novembro e dezembro, também choveu bem abaixo da média histórica para a região, ok? Então, esse é um ponto. Então, a precipitação não foi um ponto tão forte assim, né? Então, a gente está enfrentando baixas precipitações esse ano especificamente, enquanto em 2014 a gente já vinha de alguns períodos de seca nos anos anteriores, ok? Então, esse é o primeiro ponto de precipitação. Agora, quanto à situação dos reservatórios de água nos sistemas de abastecimento. Os reservatórios servem tanto para
geração de energia, né, hidrelétrica, e também para o abastecimento humano. Então, eu peguei aqui os dados do Sistema Cantareira, que é um dos mais afetados por essas secas, né, e é um dos mais importantes. Ele abastece mais de 12 milhões de habitantes na região metropolitana de São Paulo. Então, no final do mês de junho, a gente chegou a 45% do volume útil do Sistema Cantareira. Em comparação com 2014, em maio, na metade de maio, por exemplo, a gente estava com 8,2% da capacidade do volume útil. E foi quando começou a se utilizar a primeira reserva técnica do sistema. Então a gente está numa situação até que relativamente confortável em comparação com 2014. Só que o nível que a gente está agora é menor do que o nível que a gente tinha em 2013, que também é um ano pré-crise hídrica de 2014 e 2015. E nesse gráfico, a gente pode ver que entre 2014 e 2015, o volume útil chegou a ser negativo. Isso quer dizer que eles usaram a reserva técnica dos reservatórios, que é uma água um pouco polêmica, porque alguns dizem que ela não tem tanta qualidade. E em 2021, a gente está um pouco longe disso ainda. Ok, então, quanto à precipitação, a gente não está tão ruim quanto estava em 2014. E quanto aos níveis dos reservatórios que abastecem as cidades, também a gente está numa situação mais confortável que naquele período de crise hídrica realmente. Porém, como eu venho sempre dizendo aqui no canal, a gente não pode se dar o luxo de ficar desperdiçando água. Como eu disse, o Brasil tem muita água, mas é mais distribuída entre as regiões e a gente pode continuar tendo alguns períodos de seca nos próximos anos que podem culminar em uma próxima crise hídrica de desabastecimento realmente, ok? A nossa sorte é que as autoridades estão tomando providências antecipadamente para que em 2022 a gente não tenha um sufoco tão grande no abastecimento. E também a gente tem uma boa notícia que desde a crise hídrica de 2014 e 2015 a população vem se conscientizando mais. A Sabesp, que é a companhia que abastece São Paulo, já disse que a população realmente consome menos do que nos períodos pré-crise de 2014. Então isso é um bom sinal, a gente pode ficar um pouco mais aliviado quanto a isso, mas ainda assim é importante que cada um faça a sua parte e a gente economize água certinho. Eu vou continuar então atualizando vocês sobre essa situação. Por hoje é só. Para todos uma boa semana e tchau, tchau.